E aí, nesse caso, Holiday, como você ficou surpreso com o caso do Lanterna Verde, e a gente repercute muito sobre a cultura woke e como ela está se apropriando do entretenimento, aconteceu algo no ano retrasado, foi ano retrasado, Pequena Sereia é 2023 ou 22? Eu acho que Pequena Sereia foi 2022. 23 ou 22, Matheus, Pequena Sereia? 23? Foi. Você ficou sabendo da Pequena Sereia? Pequena Sereia, né, que é, na animação, ruiva, trouxeram a Halle Bailey negra, né? A menina, coitada, sofreu ataques nas redes sociais e tal. E isso é um dos pilares que a cultura woke começou a trazer para o universo da cultura pop. Substituir personagens brancos por negros. E, consequentemente, houve uma grande movimentação de base de fãs da Ariel, assim como de outros personagens, rejeitando isso. Como que você observa isso e o enfraquecimento que a gente está tendo da cultura woke que está se manifestando nos dias atuais? Pois é, eu acho que isso aí entra um pouco, né, nessa discussão, entra um pouco não, entra bastante, na discussão sobre a representatividade, né? Que é também um pouco daquilo que eu falei sobre a minha sala, né? Pô, o único cara negro e tal. Faltam pessoas negras em locais de destaque? Faltam. Isto é reflexo do racismo? É. A minha concordância com a esquerda para aí. Porque, em relação a esse caso da Pequena Sereia, por exemplo, você forçar a inclusão da pessoa negra de qualquer jeito não é a melhor forma de você gerar essa representatividade ou de combater o racismo, porque parece que ela tá ocupando um lugar que não deveria ser dela. Melhor seria, por exemplo, se eu criasse um personagem negro de sucesso, como é o caso dos Panteras Negras, por exemplo, que, pô, fez o maior sucesso e tal, tem diversos fãs e tudo mais, e funcionou. Quer dizer, não é que eu modifiquei uma história para encaixar, dar um jeitinho de colocar uma pessoa negra ali. Quando eu falo de dar um jeitinho, eu estou desrespeitando aquela pessoa, estou desrespeitando a história dela, estou desrespeitando o currículo, o histórico, toda a luta dela para ser uma excelente atriz ou um estudante de medicina, ou seja lá o que for. Então, a melhor forma de incluir pessoas negras em locais de destaque são por processos que deveriam ser naturais, né? Nesse caso, acho que criando mais histórias relacionadas a personagens negros ou criando personagens negros em histórias adaptadas, mas não modificando aquilo que já foi consolidado. E no caso da vida social, né, das políticas públicas, a melhor forma de fazer isso, e é o que eu defendo no meu livro também, é em relação às cotas sociais. No Brasil você tem hoje uma grande maioria de pessoas que vivem na periferia, que são pobres e que são negras. Se eu coloco uma seleção a partir da situação social delas e não pela cor da pele delas, eu vou, de certa forma, diluir esse peso do racismo. Porque quando eu coloco uma pessoa em um determinado lugar só por conta da cor dela... Ela é pobre porque ela é... Eu tô colocando um carimbo, né? Sim. Porque eu vou ver um negro de longe num lugar de destaque, eu vou falar, putz, se ele é negro e está aqui é porque é cota. Quer dizer, isso é um desrespeito à história daquela pessoa, e muitas vezes são pessoas extremamente capacitadas, que inclusive poderiam estar ali mesmo sem a cota, mas acabam sendo desmerecidas por conta do método, do caminho que se escolheu para se incluir aquelas pessoas. Então, eu acho que isso é muito prejudicial, e isso, de certa forma, acaba reforçando o racismo. E uma coisa que acontece, Holiday, aconteceu bastante isso nos últimos 3 anos, é a mesma situação aí da Ariel com vários personagens. E como a gente pesquisa bastante, a gente fala assim, olha, galera, isso aqui... Porque não é só mudar o nome, não é só mudar a etnia. Quando vinha o ator, via o estúdio falando, olha, aqui a gente vai melhorar a diversidade, a representatividade, aquela combinação daquele vocabulário que você conhece muito bem. E só do fato da gente falar, ó, isso aqui, galera, isso aqui faz parte do identitarismo e tal... O que acontece? O outro lado já chama, eles não conseguem ver negro em posição de destaque. Já começa isso. Então, assim, muita gente que dentro da cultura pop ficou com medo de falar. Eu vou falar que eu achei legal, porque senão os caras vão me cancelar. Então, é a mesma estratégia política. Ou seja, se você discorda do meu método,
fatalmente você é um cara racista. Como é que você vê essa estratégia? Isso é política, né? Estratégia política. Sim, e inclusive é um negócio difícil de se combater, porque, veja, quando você critica esse método, digamos assim, de inclusão, de representatividade, você acusar de um crime, não é qualquer coisa. Não é tipo, veja, que absurdo esses direitistas. Não, você é acusado de racismo. Racismo é um crime. Então, veja, é uma discussão quase que proibida. É igual a situação das cotas raciais mesmo. Quando ela foi discutida no STF, você, aqui no Brasil, você tinha as pessoas sendo impedidas de colocar o seu posicionamento porque eram taxadas de racistas. Olha, esse cara só tá falando isso porque ele é branco, porque ele é rico, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E a mesma coisa, e eu acho que aí mais grave ainda, no meio do entretenimento, no meio pop, porque o artista, ele depende da popularidade dele, ele depende dos patrocínios, e você tem as empresas sequestradas para essa agenda, você tem os colegas dele no meio do entretenimento sequestrados para essa agenda. Então, se ele de alguma forma não se encaixa ali, ele é excluído por todo aquele meio e pode destruir a carreira dele se ele se posicionar da maneira que ele realmente pensa, né? Você vê isso aí, inclusive com diversos atores da Globo, né? Conforme eles foram demonstrando aquilo que eles realmente pensavam, foram simplesmente excluídos das grandes novelas, das grandes produções, e hoje nem atores mais são praticamente.